Uma ótima tarde de quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, a gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Você possa ter uma tarde, um restante de tarde de bênção na presença do Senhor. Acabamos de iniciar essa tarde, que Deus possa continuar te abençoando de uma maneira gloriosa. Vamos ler Provérbios 22 nessa tarde, já orarmos. Você possa também mais uma vez lançar sobre o Senhor toda essa ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora ao escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti?
Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Aleluia. Terminamos aqui, amados, capítulo 22 de Provérbios, que mais uma vez nos adverte a questão quanto a ser fiador de alguém. Não é? Era esse costume daqueles que se colocavam como fiadores de alguém, não é? Em dar as mãos uns aos outros, todos os fiadores. E ali era um compromisso. Por isso que o nome já diz fiar. Se o outro não pagar, quem paga é aquele que foi o fiador. Então, é por isso que ele traz esse versículo que a gente acha que é meio estranho, mas era um costume daquele povo, dar as mãos, todos os fiadores. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Então, sempre, ele está usado pelo Espírito Santo, nosso irmão Salomão, sábio Salomão, quanto a fiador, quanto a ser fiador de alguém. Você tem que ter certeza que se a pessoa não quitar a dívida, você é o devedor no lugar dela. É muito sério. E outro versículo também que me chama muito a atenção nesse capítulo 22 de Provérbios, deixa eu achá-lo aqui, é sobre o preguiçoso. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então, amados, hoje o preguiçoso já não tem medo do leão lá fora, porque não há leões soltos aqui na nossa cidade de Uberlândia. Apesar que eu vi um vídeo muito interessante de uma cidadezinha bem perto de uma mata, aí é um caso extraordinário, né, à parte. De uma onça muito grande correndo na cidade, os bombeiros atrás e aquela luta para poder jogar um dardo nela, né? Mas hoje, para o preguiçoso, e ele diz muito sobre o preguiçoso, ele fala muito sobre o preguiçoso, não é? Hoje ele está dizendo sobre o leão, mas para nós, o preguiçoso pode dizer: eu não vou abrir o portão porque pode ter um ladrão lá fora e pode querer me assaltar. Eu não vou do portão para fora. É interessante, não é? Mas a gente precisa trazer tudo para os nossos dias. É porque se eu for do portão para fora, de repente eu posso ser atropelado. De repente eu posso pegar meu carro e sofrer um acidente. Essas são as desculpas do preguiçoso. Porém, ele tem dito, já em vários capítulos anteriores, que o preguiçoso não colherá. Não tem como ele ter uma colheita. Ou seja, hoje, o preguiçoso, ele muitas vezes não tem como dizer assim, ele não vai receber uma colheita, conseguir uma colheita. Hoje é diferente, estamos na cidade. O que podemos dizer é o quê? Ele não vai ter um salário para comprar o mantimento que precisa para a tua casa. E ele vai empobrecer e vai esmolar. Tudo por causa do quê? Da preguiça. Então a palavra ela nos adverte em muitas coisas. Por isso que os assuntos sempre diz discursos morais do sábio acerca de vários assuntos, porque é para a vida. E outro versículo também que me chama muito a atenção é esse versículo 6, que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Muitas vezes filhos de cristãos, de crentes, e não firmam na palavra. Por quê? Porque não foram instruídos. Levou para a igreja, dia de culto, mas a instrução vem de berço, vem de dentro do lar. Não instruiu a criança, o menino, enquanto é pequeno. Enquanto você pode, como diziam os antigos, torcer o cipó e fazer conforme o molde que você quer, então, de repente, não fez o processo.
E hoje, infelizmente, muitos filhos de crentes estão afastados do caminho do Senhor. Muitas vezes é porque preferiu escolher o mundo a escolher Jesus. Mas esse versículo nos traz à tona um dos motivos mais fortes, principais, da pessoa crescer, se tornar um adolescente, um adulto e não querer servir a Deus. Tá bem claro, instruir o menino no caminho, ou seja, junto com ele, andando pelo caminho, ensinando, assentado à sua mesa, deitado na sua cama, o tempo todo ensinando, instruindo. E instruir não é fácil. Que esses versículos fiquem para a nossa meditação mais essa tarde. E também o versículo 14, que diz assim: cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele que contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Ou seja, aquele que provocar a ira do Senhor, devido a esse problema aqui, de se manter com a mulher estranha, ou seja, a mulher de vida fácil, a mulher prostituta, isso que está dizendo aqui a palavra. Oremos nessa tarde e lancemos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, amados. Em dias difíceis, o Senhor é conosco, mesmo assim. Amém? Papai querido, eu te agradeço, Senhor, por mais esta rica oportunidade de nessa tarde podermos meditar um pouquinho com os nossos amados e amadas irmãs na tua palavra. Essa palavra que é o manual de instruções para a nossa vida. O Senhor não nos deixou ao léu, não nos deixou à deriva, mas nos deu o manual de instruções para a nossa vida. O manual maravilhoso, que é mais doce do que o mel à nossa boca. Papai, te agradecemos por mais esses conselhos, que possamos, Pai, na íntegra, escolher, Pai, escolher o bom nome do que as muitas riquezas, porque a graça é melhor do que a riqueza e o ouro, que muitos possam alcançar em nós, Pai, ver em nós graça do Senhor, enxergar em nós a luz do mundo, o sal da terra, para que possamos ganhar essas vidas para o Senhor, Papai, que ainda não tem recebido o Senhor como único e suficiente Salvador das suas almas. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, a ter compaixão do pobre. Temos lido na tarde e na manhã de ontem que o Senhor tem como empréstimo para ti mesmo, Papai, aquele que empresta ao pobre. É o Senhor quem vai recompensar. Que possamos, Senhor, a cada amanhecer, meditarmos nessa palavra tão maravilhosa, em cada conselho que o sábio Salomão traz para a nossa vida. Que não venhamos, Pai, jamais defraudar ninguém, mesmo aqueles que têm posses, porque a tua palavra tem nos dito que aquele que rouba ao pobre, o Senhor defenderá a sua causa. Papai, tem misericórdia de nós. Que possamos, Senhor, usar de misericórdia com aqueles que precisam da nossa misericórdia. Que possamos, Senhor, a cada dia, tirar do nosso meio, do nosso convívio, o escarnecedor, para que a contenda realmente cesse, para que acabe a vergonha, Senhor. Tem misericórdia. Sabemos que, segundo a tua palavra, Papai, aquele que vive em perversidade, aquele que vive, Senhor, de qualquer maneira nesse mundo, é porque, na verdade, nunca o viu nem o conheceu, o Filho de Deus, o Cordeiro do Senhor. Pai, mas que possamos, através das nossas obras, dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos olhares, provarmos, Senhor, que nós já experimentamos do Senhor e que nós conhecemos realmente ao Senhor, fazendo bem, sem olhar a quem, Pai. Senhor, como precisamos nesses últimos dias de pessoas misericordiosas, de pessoas que tenham compaixão das almas perdidas, indo para a condenação, sem o Senhor nas suas vidas. Pai, sim, ajuda-nos a ganhar essas almas
que possamos ganhar muito, Senhor, até sem palavras, somente pelo nosso testemunho, pelo Senhor estar brilhando na nossa face a cada dia. Oh, aleluia! Dá-nos força para isso, Senhor. Dá-nos graça. Dá-nos graças. Senhor, nos ajuda a não removermos os limites antigos que fizeram nossos pais. Aquela educação tão maravilhosa, tão fina, que já veio de berço para a nossa vida. Que nós possamos continuar deixando esse legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para que cada um possa continuar levando avante todos os limites que nos foram impostos e que hoje a humanidade, a sociedade como um todo não querem mais, papai. Mas a tua palavra tem nos advertido nessa tarde para não removermos os limites antigos que fizeram nossos pais. Aleluia! Oh, glória ao teu nome! Que venhamos a entender, Pai, que o Senhor não se agrada que venhamos a fiar alguém, a não ser que conscientizemos que aquela dívida passou a ser nossa. Quantas vezes o sábio Salomão tem nos advertido quanto a isso? Nos ajuda, Pai, a dizer não na hora certa, porque isso não significa que não há bondade em nós, mas o Senhor tem nos advertido que a dívida passa a ser nossa. Nos ajuda, papai. E agora mais uma vez eu clamo por essa vida que ora comigo. Eu expulso, Senhor, todo o mal dessa vida que tem afligido esse coração, que ela possa lançar sobre o Senhor nesta hora toda a sua ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado dela, papai, dessa vida tão preciosa. Eu peço cura para o corpo, para a alma, para o espírito, Senhor. Que a tua palavra, que é apta para discernir as intenções do coração, que ela faz divisão entre juntas e medulas, que ela venha trabalhar nesse coração angustiado, triste, abatido, quebrantado. Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, desde agora e para sempre. Amém, papai. Amém.